Quem nunca foi criticado que atire a primeira pedra. Bom, eu sou o Franklin, esse é mais um vídeo diário aqui no meu canal pra gente trocar ideia sobre a percepção. E a percepção que eu quero trocar ideia com você hoje é sobre a crítica e como ela nos afeta e o cuidado que a gente tem que ter para não sermos essa pessoa que critica os outros. Até mesmo porque quem muito critica diz muito sobre ela, e isso a gente vai falar um pouquinho aqui hoje no nosso vídeo. Bom, a gente está muito feliz, hoje eu estou realmente conseguindo postar vídeo todos os dias, conseguindo gravar o podcast, conseguindo escrever praticamente todos os dias. Na semana que vem eu vou fazer uma nova organização desses conteúdos, né? Provavelmente não vou postar podcast todos os dias, vou postar podcast 2 ou 3 vezes na semana, para que eu possa produzir textos e produzir vídeos para vocês todos os dias aqui. Senão fica muita coisa para poder fazer. Realmente agora eu quero colocar outros hábitos, porque a semana que vem é a minha rotina. Mas sobre críticas, né? Eu estava escrevendo uma newsletter ontem, e aí eu lembrei do livro do Philip, que eu li, o último livro, que fala sobre sobre o crítico, né? O perfil comportamental crítico, e como as pessoas que são críticas, elas não conseguem crescer, né? Elas acabam tendo isso como sabotador. Isso veio porque eu estou numa situação com um cliente que eu tenho uma pessoa que é extremamente crítica. Ela critica tudo, nada tá bom pra ela. Se você faz 10 itens bons, ela vai pegar um item, vai criar um item para poder criticar. E o grande desafio é lidar com essa pessoa, porque é horrível, a energia fica muito ruim, né? Eu até busco agora ficar um pouco mais distante. E um outro ponto de crítica é quando eu apresento um plano, uma ideia, e a pessoa tá sempre assim, ela sempre traz algo ruim, algo negativo. Só que, porém, ela não consegue propor algo. E é muito comum isso. Pessoas que vivem nesse automático de criticar o outro, elas são incapazes de propor algo. Inclusive, elas não conseguem fazer o que você faz. Lembro-me que quando eu estava fazendo corrida de rua, uns 2 anos atrás, eu acordei cedo, cheguei quando eu morava com os meus... 3 anos atrás, eu morava com os meus tios ainda, eu acho. Isso. Porque eu cheguei lá, depois com minha medalhinha e tal, e aí meu tio me questionou isso, né? Porque eu tava correndo... Todo mundo ganhava medalha, que era coisa de louco acordar cedo pra ir correr na rua, e no final todo mundo queria ganhar medalha. Tipo assim, desmerecendo o meu esforço. Quem corre corrida de rua sabe que a gente, em sua maioria, não tá lá pra competir com os caras que são corredores profissionais. Nós estamos lá pra competir com nós mesmos. E receber a medalha no final do percurso é um reconhecimento do meu esforço. E o meu esforço não está vinculado ou está dependente da comparação com o esforço do outro. É o meu esforço, é eu comigo mesmo, sabe? Só que o meu tio não faz atividade física. E aí se você vê o padrão e pode analisar aí no seu redor, as pessoas que são críticas, elas não fazem as coisas. Elas não fazem as coisas que você faz. E isso é fruto de um incômodo interno dela, um incômodo inconsciente dela, de não conseguir fazer o que você faz, então ela vai te criticar. Eu vejo isso quando eu estou na igreja fazendo algumas coisas, né? E eu tenho algumas ações que eu faço, e algumas pessoas, eu recebo muita crítica. Não crítica porque eu estou fazendo errado. Crítica porque, você faz porque você tem tempo. Você faz porque é aquilo. As pessoas tentam diminuir o fato de eu conseguir fazer o que eu faço. Só pelo fato delas não conseguirem fazer o que eu faço. Isso é muito comum, você vai ver isso na sua vida. E que nós temos que tomar um cuidado para que essas críticas não adentrem no nosso coração e nos desmotivem a viver. É preciso a gente ter certeza, entender que as críticas não podem afetar, e principalmente quando ela vem embalada numa questão de crítica construtiva. Primeiro que, para ser uma crítica construtiva, ela tem que vir com carinho, com afeto, e tem que vir de alguém que construiu alguma coisa. Se você não construiu algo naquela área que você está criticando, você não tem base para poder falar nada sobre. Então a gente tem que fazer esse filtro. Porque normalmente as pessoas que mais nos criticam são as pessoas mais próximas de nós. Temos que tomar muito cuidado. E por serem próximas de nós, nós achamos que elas têm validação para falar com a gente dessa forma, fazer essa crítica. Normalmente elas não têm. E a Brené Brown, ela fala um desses livros que eu li dela, eu acho que é a Coragem de Ser Vulnerável. Ela fala justamente essa questão, que se a pessoa não está no campo de batalha com você, ela não tem por que te criticar. Então um dos filtros que ela ensina até nesse livro é, quem está te criticando, está no campo de batalha com você? Tá fazendo com você, tá sofrendo com... Tá com você ali, desenvolvendo um trabalho, tá junto contigo? Se ela não está, ignora. Não faz isso. Só que e essa percepção veio ontem, porque eu tava muito puto ontem. Nossa, eu tava muito puto, porque toda vez, pessoas críticas são muito difíceis de lidar no sentido de... Elas têm medo da vulnerabilidade, elas têm medo do novo, dessa incerteza. E toda vez que eu vou propor algo que é novo, porque, cara, aqui não tá dando certo, bora agir.
a pessoa cria um bloqueio e fica nessa de, tipo, ela não se movimenta para fazer algo diferente, provar que minha tese tá errada, e eu acabo ficando esperando ela pra gente poder fazer isso, e no final nós não saímos do lugar. E passam-se meses e meses, e eu tô cansado disso. E quando eu vejo que tô nesse loop, fico muito estressado. Nossa, eu fico muito estressado. E aí eu tenho lido bastante esse ano sobre como lidar com esse perfil, né, pra entender melhor essa questão de como posso melhorar isso. Mas é louco, porque a pessoa crítica, ela fica parada ali, se você não tiver cuidado, tudo ao redor dela não vai andar, por medo que ela tem das coisas acontecerem de uma forma diferente do que ela imagina, ou diferente do que ela faz. Porque a incerteza é o novo, isso vai fazer com que uma pessoa crítica fique presa no seu desenvolvimento ali. Ela não se desenvolva, porque o medo dela da vulnerabilidade, o medo dela do novo é muito grande. Por isso é muito mais fácil para ela criticar quem faz o que ela não consegue fazer. É muito mais fácil para ela criticar você que está em movimento. Porque isso incomoda, já que ela não consegue ver você conseguindo, como assim? Então a gente tem que fazer sempre análise sobre isso. Bom, se você é uma pessoa crítica, reavalie essa postura, porque esse excesso de crítica está impedindo você de crescer e de avançar. Se você convive com pessoas críticas, tome cuidado para não validar a opinião de quem não conquistou nada. É isso, bora viver, se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário e inscreve na minha newsletter que é gratuita e vai ouvir nosso podcast, tá bom? Abraço, bora viver!